no capítulo 8, o versículo de 1 a 11. João 8. O versículo 1 diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Glórias a Deus por essa palavra. Nós vamos ver 3 termos que nós usamos, que nós conhecemos como cristãos: legalismo, misericórdia e graça. Nesse texto a gente vê bem presente todos eles. E se a gente começar a pensar, cada segmento da sociedade tem as suas próprias terminologias. Cada segmento a gente vê que existe uma linguagem própria. Até nós, os cristãos, temos uma linguagem, um crentez, né? Se a gente pode chamar assim, nós temos o nosso crentez. Na informática a gente vê alguns termos que talvez alguns nós conhecemos, outros não. CSS, HTML, hardware, software, Java, DOS, Drive, RAM. E quando eu comecei a aprender, a querer aprender, mexer em um computador, não existia o Windows. Era uma linguagem chamada COBOL. Você digitava o comando para acessar o que você queria. E eu até desanimei porque eu achei aquilo muito complicado. Mas quando veio o Windows, eu comecei a aprender com meus filhos. Eles tinham uma aula de informática na escola, porque eu não sabia nem onde ligava um computador. Aí eles chegavam da escola, no dia da aula de informática, eu ficava doida. O que vocês aprenderam lá hoje? Como é que foi? O que aconteceu? Onde vocês acessaram? E aí eles iam mostrando e eu comecei a aprender dali, e interessar e gostar da informática dali. Nós temos também os termos médicos. A gente entende termo médico? Às vezes não. Alopécia, anorexia, bulimia, catatonia, dispneia, erisipela talvez sim, porque a gente já escutou falar, já viu alguém que teve, talvez quando fala a palavra erisipela, a gente até consegue ligar ao que é e entender essa linguagem. Nos termos da mecânica, a gente vê aerodinâmica, a gente escuta falar sobre aquaplanagem, cambagem e odômetro. Algumas linguagens, alguns termos aqui técnicos que nós às vezes não entendemos e não conseguimos entender. Muitas vezes aqueles que estão lá fora, que ainda não entenderam o chamado de Jesus, eles não vão entender alguns termos que nós usamos. Se a gente falar salvação, talvez eles vão entender que tem que ir lá na frente e levantar a mão. Se a gente falar sobre justificação, talvez ele vai olhar para a gente e ficar assim, sem entender o que eu quero falar.
Se falar sobre glorificação e santificação, também. Ele não vai entender. Esses são os nossos termos. São termos estranhos para a pessoa que está fora da igreja, para a pessoa que não tem muito tempo na igreja, aquelas que começam a vir para a igreja. Também elas não conseguem entender tudo isso. Elas vão entender o termo salvação, os que estão começando a vir para a igreja. Às vezes até muitos que frequentam a igreja precisam ser lembrados do significado desses termos. Às vezes nós precisamos estar relembrando o que quer dizer a justificação. O que quer dizer a glorificação. E alguns termos que nós usamos. Legalismo. O que é o legalismo? Colocar as regras acima de Deus e das necessidades humanas. É o estilo de vida de pessoas que acreditam que o cumprimento das regras torna o indivíduo merecedor do favor e da salvação divina. O legalista, ele acha que ele precisa fazer alguma coisa para poder receber o dom de Deus, que é a salvação. O legalista acha que sempre ele precisa estar cheio de atividade na igreja para ele ser aceito por Deus. Se Jesus dissesse para aqueles homens naquele momento ali que eles estavam querendo criar algo para Jesus, quando eles disseram, a lei diz, o legalismo, a lei manda que tal pessoa deva ser apedrejada. O que você diz, Jesus? A mulher foi pega no ato do adultério. A lei era morte, apedrejar. E eu fico pensando, Jesus podia ter falado o que naquela hora? Ele foi afrontado. O que você vai fazer, Jesus? Ela foi pega. Se Jesus mandasse apedrejá-la, ele negaria, talvez, tudo que ele ensinou sobre perdoar. Se Jesus dissesse, não apedrejem, ele seria culpado de quebrar a lei do Antigo Testamento. E aos seus olhos, ele não teria credibilidade como filho de Deus. Jesus quebrou alguma lei? Não. Ele quebrou algum princípio? Não. Mas olha só o que Jesus fez naquela hora. Ele começou a escrever. Vamos viajar assim que ele começou a escrever um monte de pecados que podia estar acontecendo ali no meio daquelas pessoas. Ele começou a escrever no chão. E cada um que olhava aquilo ali, e como dizia antigamente, a carapuça servia, ele olhava e saía. O outro olhava outra coisa que ele escreveu e saía. Por quê? Porque Jesus estava mostrando que o legalista, ele não olha para si mesmo, mas ele olha para aquilo que está acontecendo. Ele olha para querer uma justiça em cima daquilo que está acontecendo, mas uma justiça aos próprios olhos, não a justiça que vem do alto. E Jesus agiu de uma forma cheia de sabedoria. E no final, não ficou ninguém. Só a mulher. Mas, no entanto, Jesus não falou com a mulher. Ninguém te condenou? Então você pode ir embora. Não. Ele fez uma advertência para ela. Ninguém te condenou, mulher? Eu também não vou te condenar. Mas vai e não peques mais. Muda de vida. Faz algo novo na sua vida, diferente do que você fez até aqui. Muda seu caminho. Muda o itinerário. Porque não é para voltar e continuar da mesma forma. E Jesus ali agiu com misericórdia. Misericórdia é não receber o que nós merecemos. Deus age conosco sempre com misericórdia. Ele não nos dá aquilo que nós merecemos. Nós pecamos e erramos. Qual que era o nosso destino? Mas Ele não nos deu. Ele age com misericórdia. Ele age diferente. A adúltera, segundo a lei, merecia morrer? Segundo a lei, sim. Era a lei. Ela merecia. Mas Jesus não deu o que ela merecia. Jesus agiu com misericórdia. Ele se inclina e começa a escrever no solo.
E os legalistas continuam pressionando. Apedreja ou não apedreja? O que você vai fazer, Jesus? Agora nós vamos querer saber o que você vai fazer. Ele mostrou para eles que nenhum ser humano está qualificado para condenar outro ser humano. Mas o legalista faz isso. O legalista quer sempre se colocar num pedestal, se achando melhor e querendo incriminar o outro. Achando que ele pode julgar. E às vezes, em alguns momentos, nós podemos até julgar e até bater o martelo em cima de uma questão. Mas nós não podemos fazer isso. É Jesus que conhece o coração de cada um que vai fazer. A Bíblia diz que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Então nós precisamos dessa misericórdia. E nós entendemos quando nós começamos a ver os termos do Evangelho, quando nós começamos a ler o Evangelho, nós entendemos que nós precisamos de Jesus mais do que tudo. Uma a uma, todos estavam armados de pedra nas mãos. Uma a uma, as pedras que estavam para ser lançadas na mulher caíam ao chão. Porque quando nós somos confrontados naquilo que nós estamos errando, a nossa vida muda. Ou nós deixamos aquilo ali, saímos e fugimos, ou nós temos uma transformação de vida. Os legalistas começaram a ir embora com a cabeça baixa, envergonhados. Ninguém estava qualificado para lançar a primeira pedra. Imagina todo mundo ali condenando a mulher. E na hora que Jesus confronta, ele olhar para dentro de si e ver que nenhum estava qualificado para lançar a pedra. Nenhum podia lançar a pedra. Porque eles também, olhando para dentro de si, tinha pecado. E às vezes nós temos o costume, criamos o costume, vamos caminhando com Cristo, e a gente começa a ter um costume de olhar só o pecado grande aos olhos humanos, porque diante de Deus não tem pecadinho e nem pecadão, existe o pecado. E às vezes nós acostumamos a olhar com os nossos olhos e nós só assustamos com o pecadão que os nossos olhos conseguem ver. E os pecadinhos começam a fazer parte da vida como se fosse normal. Ah, é uma mentirinha só, eu preciso falar, não tem como resolver isso. Ah, é só uma canetinha que eu vou levar, aqui tem um monte. Ah, não, isso aqui que está no meu coração, não, isso não é orgulho. É porque eu sou diferente. Esses pecadinhos, nós começamos a acostumar com eles. E já pensou se Deus não agisse com misericórdia com a nossa vida? Onde nós estaríamos? A mulher não recebeu o que ela merecia. Isso é misericórdia. Nós não recebemos muitas vezes o que nós merecemos. Isso é misericórdia. Hoje aconteceu um fato muito desagradável, mas ao mesmo tempo a gente vê que coisa mais assim, maravilhosa que é quando Deus está no comando. Eu estava com a minha filha, ela dirigindo e ela atrasada para chegar no dentista, e a gente acelerando e aquela coisa, e parece que não chegava, e de repente num cruzamento tinha um fusquinha que estava parado, mas quando o sinal abriu para a gente ir, o fusquinha arrancou. Deu aquele barulho na lateral do meu carro que eu falei assim, eu desci assim com as duas mãos na cabeça pensando, meu Deus, foi-se a lateral do meu carro. No entanto, quando eu desci, eu não consigo explicar isso, porque o para-choque de um Fusca, ele não é igual aos dos carros de hoje. Ele é, né? O para-choque dele, ao invés de ficar arredondado, ele amassou. Mas no meu carro só teve arranhão. Teve uns arranhadinhos assim naquela parte que ele tem de plástico ali, e um arranhadinho na pintura.
A hora que eu desci, que eu olhei, eu fiquei assim, não, mas não foi aqui. Será que foi na frente? Eu procurei, eu olhei, mas para a honra e glória do Senhor, não teve amassado nenhum no meu carro. E a gente, assim, pela noção que a gente tem um pouco de carro, um Fusca bater em um carro, desses carros mais novos, era para ter dado um resultado catastrófico, né? Porque só deu aquele barulhão como se tivesse sido passando assim em toda a lateral. E tem coisa que às vezes a gente acontece, do mesmo jeito que a gente acostuma com os pecadinhos, nós acostumamos com as bênçãos. E isso foi motivo para a gente parar e falar assim, glória a Deus, porque não tem explicação. Não tem como explicar. Todo mundo na rua parou, carro do lado parou. As pessoas saíram de dentro das lojas para olhar lá fora. E eu fiquei olhando aquele povo todo saindo, eu falei, nossa, o carro deve estar mesmo, né? Mas para a honra e glória do Senhor, foi só arranhãozinho. É a misericórdia de Deus na nossa vida. É o tempo todo. Quando você sai de carro ou a pé, o que for, a hora que você chega em casa, você começar a pensar, você vai ver o tanto que Deus te livrou e te guardou nessa saída. O trânsito hoje é uma coisa assustadora. Parece que todo mundo anda assim, atrasado. Todo mundo já acorda nervoso, já quer briga por tudo. E, no entanto, eu fiquei com dó a hora que o moço desceu do carro. Porque ele estava com a mãe dele, mais velha, bem senhorinha. E ele falou assim, dona, me desculpa, eu fui prestar atenção numa coisa que minha mãe falou e distraí. Você olha para a pessoa e fala assim, aí ele deu o telefone, pegou o número de telefone, eu falei, se preocupa não, deu nada aqui não, esses arranhadinhos aqui não é nada não. E aí a minha filha já até ligou para ele, já falou com ele que ele pode ficar tranquilo, que não precisa se preocupar, que está tudo ok. É umas coisas que às vezes a gente passa no dia a dia e que a gente não para perceber que é Deus dando livramento. É Deus cuidando. E quando a gente desperta para fazer alguma coisa para o Senhor, você também tem que preparar, porque o inimigo das nossas almas, ele não vai ficar quieto. Ele não vai assistir o que você está fazendo como se nada tivesse acontecendo. Não. Ele vai se levantar de uma forma ou de outra. Eu brinco que às vezes a vida tem sido assim, batalha em cima de batalha. Você acaba uma, pensa assim, vou respirar. Não respira não, porque já está vindo outra. E a gente tem que aprender, eu tenho visto esses dias que a gente tem que aprender a confiar. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele está. Em alguns momentos assim de muita aflição, vai parecer que Ele não está não. As nossas palavras vão mostrar que nós até estamos duvidando disso. Mas Ele prometeu que estaria, Ele vai estar. E sempre agindo com misericórdia. Sempre agindo com cuidado, com zelo. E a outra coisa que nós vemos é a graça. Receber o que não merecemos. A graça é favor imerecido. Nós não somos merecedores da graça. Mas pela misericórdia, misericórdia e graça caminham juntas. Pela misericórdia, Deus age assim na nossa vida, com graça. Nós recebemos o que não merecemos. Se algum dia você começar a achar que as bênçãos na sua vida é porque você fez alguma coisa ou porque você é de alguma forma, cuidado. Cuidado, porque tudo pode sair aqui pelos seus dedos. Porque não é nada na nossa vida, é porque nós merecemos, é porque nós fazemos ou deixamos de fazer. Porque não tem nada que eu, nem você, nada que nós possamos fazer para que Deus nos ame mais ou para que Ele nos ame menos. O amor dele é incondicional. A graça é dele, misericórdia é dele, faz parte dele. E isso faz parte do cuidado dele com a nossa vida. Nós estávamos condenados ao inferno. E através da misericórdia, da graça de Deus, nós fomos justificados. E nós podemos nos achegar a Deus por meio de Jesus. Jesus olhou para a mulher após os acusadores irem embora e disse: ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. E a boa parte é:
nem eu vou te condenar. Vai e não peques mais. Não adianta eu achar que porque Deus é amor, eu vou chegar para Ele e vou continuar com a mesma vida que eu tinha. Não. Vai, eu te perdoo, vai, mas não peques mais. Muda de vida. E eu vejo que nesses últimos tempos, Deus tem nos chamado para uma mudança de vida. Eu estava ouvindo eu não sei o que era, se era profecia, se era culto, se era uma entrevista, que no final das contas eu não entendi direito o início não. Eu vi só, a hora que eu liguei para prestar atenção, estava numa profecia. E não precisa de ter profecia para isso não. Porque daqui para frente, se nós não estivermos totalmente rendidos aos pés de Cristo, nós não vamos conseguir passar por muita dificuldade que virá. Se nós estivermos agarrados com Ele, tocando sempre nas vestes dEle, sabendo que a virtude vem dEle, nós vamos conseguir passar. Mas se por acaso eu cansar e começar a me afastar, eu não sei como vai ser. Porque muita coisa ainda está para vir, né? Quando Jesus disse para a mulher, vai e não peques mais, Ele perdoou, foi o adultério dela? Ele cancelou o adultério dela? Vamos falar a palavra mais atualizada. Ele cancelou? Não. Ele falou com ela, olha, não faz mais isso, vai e vive uma vida diferente. Ele agiu com compaixão? Sim. O único qualificado que tinha ali que podia tirar uma pedra? Jesus. Ele era o único que podia atirar a primeira pedra, mas ele preferiu oferecer para ela misericórdia e graça. E a oportunidade para a mulher, culpada como era, iniciar sua vida totalmente perdoada. Começar a viver uma vida diferente. Começar a viver uma vida rendida. Cristo já deu uma vida nova por causa da sua misericórdia e graça. Ele vê as suas necessidades, Ele vê as minhas necessidades. Ele nunca nega princípios, mas Ele oferece a misericórdia dEle, Ele oferece a graça dEle, quando tantos outros oferecem nada mais que legalismo. Dentro da igreja nós vamos ver muita gente querendo agir conosco com legalismo. Deus nos ajude a ser mais parecidos com Jesus e menos parecidos com os legalistas. Os legalistas afugentam as pessoas da igreja. Quando eu estava no início da conversão, que alguém se convertia e eu precisava discipular, ensinar alguma coisa, a minha vontade era pegar a cabeça, abrir e enfiar lá dentro, tudo que era para a pessoa entender. Porque quando está começando a caminhada, parece que a gente fala A e a pessoa não entende que é A. Ela começa a agir de uma forma que não busca uma mudança. E isso, de uma certa forma, é legalismo. Se Jesus teve misericórdia daquela pessoa, eu não sou melhor para não ter. E a gente precisa aprender a agir com mais misericórdia. Pessoas cheias de graça e misericórdia são como imãs. E a gente precisa até ter um pouco de cuidado nesse mundo hoje tão interesseiro. Porque quando a gente é misericordioso, parece que a pessoa logo percebe que a gente é misericordioso, mas acha que a gente também é bobo. Eu já disse para as irmãs que a minha meta está sendo aprender a dizer não. Eu tenho uma dificuldade, mas eu vou chegar lá. Somente Deus é único e qualificado para julgar e condenar. O nosso trabalho é ser reflexo da sua misericórdia e graça a todos aqueles com quem entramos em contato. Talvez você que está ouvindo pensa, talvez você está aí na sua casa ouvindo isso e pensando, meu pecado é muito sujo para Deus me perdoar. Não, Ele te espera, Ele te chama e Ele te ama. Então, venha a Ele
e se arrependa. Abandone o seu pecado, porque Ele é cheio de misericórdia e de graça. E em Jesus você acha misericórdia e graça para te ajudar no tempo da sua necessidade. Não tem outro lugar. Você só vai encontrar em Jesus. Pai, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor hoje nos lembrou que nós temos do Senhor a misericórdia e a graça. Nos ensine, Deus, a receber e a distribuir isso, Deus, que passe através de nós a misericórdia e a graça que nós temos aprendido com o Senhor. Pai, se tem pessoas que estão ouvindo e precisando entender a misericórdia e a graça salvadora, que o Senhor toque esses corações nessa hora. Queremos ver o Senhor agindo, não só na vida daqueles que ainda não entendem, que ainda não entenderam e responderam positivamente ao seu chamado, mas queremos também que o Senhor venha agir na nossa vida, nós os que estamos aqui dentro. Desperta o Teu povo, Senhor. Desperta o Teu povo. Pai, às vezes é tão pouco tempo, é 1 hora que nós nos dispomos para estar aqui, para louvar junto, para aprender mais do Senhor. Desperta, Deus, o Teu povo para estar presente, para estar aqui em comunhão. O Senhor nos chama para estar em comunhão. Pai, e que no nome de Jesus nós possamos entender, Deus. Pai, talvez o nosso tempo é curto. Nós não sabemos o dia de amanhã. Mas não nos deixe nos afastar do Senhor. Que possamos cada dia mais ser atraídos pelo Senhor, Pai. No nome de Jesus. E aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Que nós estejamos prontos para aprender, Deus. Estejamos prontos para cumprir aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém.